Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro redivivo. Lázaro redivivo. Conta-se que Lázaro, de Betânia, depois de abandonar o sepulcro, experimentou, certo dia, fortes saudades do templo, tornando ao santuário de Jerusalém para o culto da gentileza e da camaradagem. Embora estivesse de coração renovado, distante das tricas infindáveis do sacerdócio. Penetrando o átrio, porém, reconheceu hostilidade geral. Abiúde e Efraim, fariseus rigoristas, miraram-no com desdém e clamaram: é morto, voltou do túmulo, insultando a lei. Ambos os representantes do farisaísmo teocrático demandaram os lugares sagrados, onde se venerava o Santo dos Santos. Num deslumbramento de ouro e prata, marfim e madeiras preciosas, tecidos raros e perfumes orientais, espalhando a notícia. Lázaro de Betânia, o morto que regressara da cova, zombando da lei e dos profetas, trazia ali afrontosa presença aos pais da raça. Foi o bastante para revolucionar fileiras compactas de adoradores que oravam e sacrificavam, supondo-se nas boas graças do Altíssimo. Escribas acorreram apressados, pronunciando longos e complicados discursos. Sacerdotes vieram, furiosos e rígidos, lançando maldições, e aprendizes dos mistérios, com zelo vestalino, chegaram, de punhos cerrados, expulsando o irreverente. Fora, fora! Vai para os infernos, os mortos não falam. Feiticeiro, a lei te condena. Lázaro contemplava o quadro, surpreendido. Observava amigos da infância vociferando anátemas. Escribas que ele admirava com sincero apreço, vomitando palavras injuriosas. Os companheiros irados passaram da palavra à ação. Saraivadas de pedras começaram a cair em derredor do redivivo e, não contente com isso, o arguto Absalão, velha raposa da casuística, segurou-o pela túnica, propondo-se encaminhá-lo aos juízes do sinédrio para a sentença condenatória, depois de inquérito humilhante. O irmão de Marta e Maria, contudo, fixou nos circunstantes o olhar firme e lúcido e bradou sem ódio: fariseus, escribas, sacerdotes, adoradores da lei e filhos de Israel, aquele que me deu a vida tem suficiente poder para dar-vos a morte. Estupor e silêncio seguiram-lhe a palavra. O ressuscitado de Betânia desprendeu-se das mãos desrespeitosas que o retinham, recompôs a vestimenta e tomou o caminho da residência humilde de Simão Pedro, onde os novos irmãos comungavam no amor fraternal e na fé viva. Lázaro, então, sentiu-se reconfortado, feliz. No recinto singelo, de paredes nuas e cobertura tosca, não se viam alfaias do Indostão, nem vasos do Egito, nem preciosidades da Fenícia, nem custosos tapetes da Pérsia, mas ali,
palpitava, sem as dúvidas da ciência e sem os convencionalismos da seita, entre corações fervorosos e simples, o pensamento vivo de Jesus Cristo, que renovaria o mundo inteiro, desde a teologia sectária de Jerusalém ao absolutismo político do Império Romano. Irmão X, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 22 de dezembro de 1945. Chico Xavier, Lázaro redivivo. Ante o amigo sublime da cruz. Hoje, Senhor, ajoelho-me diante da cruz, onde expiraste entre ladrões. Amigo sublime, digna-te abençoar as cruzes que mereço. De ti anunciou o profeta, que te levantarias junto do povo de Deus, como arbusto verde em solo árido, que não permanecerias entre nós, como os príncipes encastelados na glória humana, e sim como homem de dor, experimentado nos trabalhos e sofrimentos, que passarias na terra, ocultando tua grandeza aos nossos olhos, à maneira de leproso humilhado e desprezível, mas que, nas tuas chagas e nas tuas pisaduras, sararíamos as nossas iniquidades, redimindo nossos crimes, que poderias revelar ao mundo a divindade de tua ascendência, demonstrando teu infinito poder e que, no entanto, preferirias a suprema renúncia, caminhando como a ovelha muda para o matadouro, e que, embora assinalado como escolhido celeste, serias sepultado como ladrão comum. Acrescentou Isaías, porém, que, depois de teu derradeiro sacrifício, novas esperanças desabrochariam no plano escuro da terra, através daqueles que seriam os teus continuadores na abnegação santificante. E as tuas lágrimas, Senhor, orvalharam o deserto de nossos corações, e as abençoadas sementes de teus ensinamentos vivos germinaram no solo ingrato do mundo. Mais de 19 séculos passaram e tenho ainda a impressão de ouvir-te a voz compassiva, suplicando perdão para os algozes. Ah, Jesus, compadece-te de minhas fraquezas e vem ainda balsamizar meu coração ferido e desalentado. Ensina-me a despir a última roupagem de mundana esperança. Dá-me forças para olvidar as últimas ilusões. Sem que merecesses, atravessaste o caminho de dor, suportando o madeiro da ignomínia. Ajuda-me, pois, a suportar o madeiro de lágrimas que mereço, no resgate de meus imensos débitos. Amigo sublime, que subiste o monte da crucificação, redimindo a alma do mundo, ensinando-nos do cume a estrada de teu reino. Auxilia-me a descer para o vale fundo do anonimato, a fim de que eu veja as minhas próprias necessidades na solidão dos pensamentos humildes. Mestre, que representa minha dor diante da tua, quem sou eu, mísero pecador, e quem és tu,
mensageiro da luz eterna? De quantas chagas necessita o meu frágil coração para expungir os cancros seculares do egoísmo, e de quantos açoites precisarei para exterminar o orgulho impenitente? Abre-me a porta de tuas consolações divinas, para que me renove a luz de tua bênção. Não te peço, Senhor, como o rico da parábola, a permissão de voltar ao mundo, a fim de anunciar aos que ainda amo a grandeza de teu poder. Entretanto, rogo o teu auxílio, para que me não falte visão no caminho redentor. Não posso precipitar-me no abismo que separa a minha fragilidade da tua magnificência. Todavia, posso atravessá-lo, passo a passo, como peregrino de tua misericórdia. Coração oprimido e cansado pelas sombras de minha própria alma, dá que me desfaça sem custo dos derradeiros enganos antes de seguir mais firmemente a teu encontro. Despojados de meus transitórios tesouros, mãos limpas das joias que me fugiram dos dedos trêmulos, concede-me o bordão dos caminheiros aparentemente sem rumo, por se destinarem aos países ignorados do céu. Rendo-me agora, sem condições, ao teu amor infinito. Confio-te minhas ansiedades supremas e meus sonhos mais ternos de lutador. E, já que é necessário abandonar o meu velho cântaro de fantasias, troca-me a túnica das últimas vaidades literárias pelo burel humilde do viajor, interessado em atingir o berço distante, embora os atalhos difíceis e pedregosos. Enche a solidão de meu espírito com a tua luz, como encheste de perdão um dia a noite de nossa ignorância. Desvenda-me a tua vontade soberana, para que eu me retire, sem esforço, das grades infelizes do capricho terrestre. Ainda que eu não possa divisar todos os escaninhos da nova senda, dá-me tua claridade misericordiosa, para que meus olhos imperfeitos não andem apagados. Mestre, atende ao peregrino solitário que te fala, ao pé da cruz, com a dor sem revolta e com a amargura sem desesperação. Amigo sublime, tu que preferiste o madeiro do sacrifício, entre o mundo que te repelia e o céu que te reclamava, por amor aos homens e obediência ao Pai, orienta-me na jornada nova. Se é possível, retira da cruz a destra generosa que cravamos no lenho duro da ingratidão com as nossas maldades milenárias e abençoa-me para o longo roteiro a percorrer. Tenho a alma sombria e enregelado o coração, e enquanto passam inquietas as multidões ociosas do mundo, no turbilhão de poeira envenenada, fala-me, Senhor, como falavas aos paralíticos e cegos de teu caminho. Levanta-te e vai em paz. A tua fé te salvou. Chico Xavier, Lázaro redivivo, a escrava do Senhor. Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre,
O coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel. Seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém, mas, humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E, acaso, não contava com a proteção do céu? Certamente, o Deus de bondade infinita, que seu Filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Maria manteve-se vigilante, afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, velava, súplice, entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes, estava sozinho, e Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se, segui-lo-ia de perto. Resoluta, abrigou-se no manto discreto e tornou à via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante que fizera seu filho para receber afrontas, não reverenciava a lei, não espalhava sublimes consolações. Amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Ó infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro e, como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina.
Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu Filho o escolhido para a salvação? Não era ele a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância, amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante, que lhe anunciara o nascimento, ainda resplandecia no alto. A multidão estacou, de súbito, e interrompera-se a marcha, para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus? O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes. O povo ia falar, e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas, e, obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abrão, o generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduzir o filho amado ao sacrifício. Seguira Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas eis que, no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário, e o Pai de Israel regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe júbilo igual. Jesus desceria do Calvário, vitorioso, para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu-o içado no madeiro, entre ladrões. Oh, a terrível angústia daquela hora! Por que não a ouvira o poderoso Pai? Que fizera para não lhe merecer a bênção? Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho, recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe, humilhada, as palavras derradeiras. Mas, quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhoreava-se-lhe do Espírito. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios.
o carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e justiça da vontade do Pai, ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o Filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Lázaro Redivivo. Carta aberta. Meu amigo, soube que vocês esperaram, em Sebastianópolis, um escritor já morto, com grande estardalhaço jornalístico. A maneira do viajante que volta de longe, estranho na própria terra e irreconhecível aos seus, deveria ele descer de algum ônibus invisível e aparecer como fantasma autêntico, relacionando novidades e anedotas do país das sombras. Segundo a tradição venerável do Evangelho, Jesus apareceu numa sala de portas cerradas em Jerusalém, depois da ressurreição, mas somente aos discípulos amados. À luz da confiança na intimidade do coração, contando-se ainda que um deles, transformando-se de chofre em investigador renitente, avançou para o Mestre, apalpando-lhe as chagas ainda vivas, como se o Cristo só pudesse ser identificado pelas feridas da cruz. O escritor que vocês aguardavam, porém, era chamado a testemunho maior. Exigiam que ele retomasse os ossos carcomidos no apartamento de subsolo, onde seu corpo descansa, e viesse para a via pública discutir com os sacerdotes, confundir os médicos, esclarecer tabeliães e serventuários da justiça e mostrar não somente as úlceras exclusivamente a um amigo, mas todas as suas vísceras à curiosidade popular. Francamente, a expectação de vocês estarrecia a qualquer, embora compreenda com que naturalidade os vivos provocam os mortos, dentro do véu da carne, velho manto das ilusões. Vocês, aí no mundo, enviam tantos amigos para o céu e tantos inimigos para o inferno, tentando subverter a justiça divina, que não era demais requisitar a presença de um comentarista morto, recorrendo à justiça humana, e, observando os apuros do escritor desencarnado, recordei o artigo 20º das famosas instruções de Torquemada, segundo Lorente, que, por espírito de caridade na salvação dos hereges, recomendava aos inquisidores a exumação dos cadáveres dos escrevinhadores impenitentes, para responderem aos processos de lesa-fé, embora os réus só pudessem comparecer em atitude pouco higiênica, em virtude dos vermes que se lhes apossavam dos ossos. Felizmente, porém, para a tranquilidade de todos nós,
que já atravessamos as águas turvas do Aqueronte. E para a honra da civilização, Tomás de Torquemada também já restituiu os despojos ao campo de cinzas há 447 anos. Não obstante esta certeza confortadora, impressionava-me o volume de opiniões desconcertantes e das acusações lançadas a esmo. Reclamavam vocês a presença do morto, com todos os pormenores anatômicos e características psicológicas, e, para tanto, pediam o apoio da organização judiciária, apesar da dificuldade para encontrar um meirinho habilitado a entregar mandados no outro mundo. Muitos afirmavam que a providência estabeleceria a vitória definitiva da verdade, como se a ressurreição do Cristo não tivesse felicitado o espírito humano há quase 20 séculos. Outros queriam ver para crer, convencidos de que a fé representa construção fenomênica, sem bases no raciocínio e no coração. Não faltaram os que lambiam os beiços, esperando a surpresa final, transformando o respeitável estudo das questões do destino e do ser em ruidosa luta de boxe, com o menosprezo de todos os patrimônios espirituais que a civilização ajuntou devagarinho, vertendo sangue e lágrimas nos conflitos evolutivos. Dissuadam-se, porém, se é que ainda conservam injustificável expectativa quanto aos demais. Os mortos têm voltado em todos os tempos, para acalentar a esperança dos vivos de boa vontade, mas os homens de má vontade estão cegos e é impossível curar a cegueira voluntária, não obstante nossa dedicação afetuosa aos companheiros de luta. Ainda mesmo que os desencarnados surgissem de inopino aos olhos das criaturas humanas, em vista do entendimento rudimentar em que se encontram, recorreriam, sem demora, às teorias de negação, criando recursos para novos ensaios de dúvida palavrosa e brilhante. Os fenômenos não saciam a sede espiritual, e a sensação não substitui o trabalho necessário ao desenvolvimento. Convençam-se de que nenhum de nós confundirá as leis eternas, nem a exigência de vocês e nem a nossa afetividade poderão perturbar a ordem estabelecida. Todas as realizações legítimas pedem preparo e serviço, e você já pensou nas graves consequências do fato que pleiteavam apaixonadamente? Que seria dos vivos, atolados até o pescoço, nos interesses mesquinhos do imediatismo terrestre, se os mortos andassem agora materializados, publicamente, exigindo-lhes a renovação instantânea que só o trabalho, o tempo e a experiência podem fornecer? Desiluda-se, meu caro. Imensurável é a compaixão do Senhor, que jamais nos fulminará a pequenez de vermes com a revelação inopinada e integral de sua grandeza. Além disso, vocês todos virão para cá. Ninguém faltará na passagem silenciosa que alguns companheiros alegres costumam apelidar pitorescamente de Defuntolândia. Sem exceção de um só, lançar-se-ão as águas pesadas do velho rio da morte. Não importa a identificação dos necrotérios
onde vocês deixarão as vísceras cansadas. Conforta-nos, sobretudo, a certeza de que nos reuniremos uns aos outros, a fim de crescermos em sabedoria e compreensão. Entretanto, recordando as antigas ilusões que também me dominaram, quando perambulei no vale de sombras da carne, e notando a desvairada paixão com que se reclamava a presença do morto, ouso terminar esta carta com uma interrogação. Teriam vocês, de fato, bastante desassombro e serenidade para ver tranquilamente o fantasma e ouvir as revelações da morte?